No início da década de 40, Carlos Drummond de Andrade abandona sua primeira fase poética, aquela fase mais intimista, e começa a perceber que o mundo vai muito além do seu quintal, muito além daquele mundinho que ele conhecia ali. O mundo era muito mais vasto do que ele podia imaginar. Iniciava-se então a segunda fase da poética do Carlos Drummond de Andrade. E o livro que meio que inaugura essa fase, é a minha dica de leitura de hoje. Eu estou falando de Sentimento do Mundo, obra do Drummond, publicado em 1940 e que inaugura a segunda fase do poeta mineiro. Aliás, é deste livro aqui o poema A Noite Dissolve os Homens, que é mais precisamente sobre ele que eu vou falar nesse vídeo, uma vez que ele foi indicado como obra da terceira fase do PAS UNB aqui em Brasília. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Segunda-feira, dia de a gente falar de leitura. E a minha dica de leitura de hoje, como vocês viram, é um livro do Drummond. Eu estou aqui com a versão digital desse livro e está dando reflexo porque eu estou em frente à janela. Mas olha só, vocês podem ver aqui, eu acho que agora o reflexo saiu. Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo. Tem até um selinho aqui nessa minha versão, que é Leitura Obrigatória FUVEST 2013. Então lá em 2013 a FUVEST pediu esse livro como leitura obrigatória. Nós estamos em 2021 e um dos poemas deste livro está como obra da terceira fase do PAS aqui em Brasília, da Universidade de Brasília. Antes de a gente falar desse poema propriamente dito, é bom a gente contextualizar. É bom que vocês entendam um pouco sobre a própria dinâmica do livro, porque isso vai facilitar na hora de você interpretar o poema, tá certo? Então é o seguinte, o Drummond ele teve umas 4 fases, digamos assim, na literatura dele. A primeira fase, que era uma fase mais intimista, né, mais voltada para o eu. Na segunda fase, que começa ali em 1940 com a publicação desse livro, nós já temos uma expansão sobre a visão do eu poético drummondiano. Como assim? Ele começa a perceber o mundo, ele é afetado pelas coisas que estão acontecendo no mundo. E o que estava acontecendo no mundo? Segunda Guerra Mundial, mundo afora, e governo Vargas aqui no Brasil. Então, tudo isso afeta o Drummond e acaba afetando a sua produção literária. O crescimento, a ascensão de movimentos como o nazifascismo deixa o poeta meio preocupado com o futuro do mundo e como que as coisas poderiam evoluir, e isso vai impactar significativamente na sua produção poética. Foi nessa época, 1940, que ele lança então o livro Sentimento do Mundo. E olha, o título já diz muito pra gente. Sentimento do Mundo. Não é mais o poeta voltado para si, para o eu lírico apenas. É o poeta vendo tudo que está acontecendo ao seu redor. É o sentimento que o mundo, que esse mundo, vasto mundo, traz para o poeta. Então, ele começa a perceber o coletivo, ele começa a ressignificar as coisas ao seu redor. O poema que nós vamos comentar hoje, A Noite Dissolve o Homem, que faz parte dessa obra e que resume muito bem essa visão de mundo que o Drummond tinha nessa época, foi dedicado ao pintor Cândido Portinari, que era um amigo pessoal do Drummond. E o Portinari, ele era uma pessoa que lutava contra os governos totalitários. Ele se impunha de forma crítica a qualquer governo totalitário. Lembre-se de que nós estamos falando do governo Vargas no Brasil. O Drummond acaba sendo tocado pelo que está acontecendo no mundo também. E aí, através desse poema, é como se fosse uma carta onde ele diz ao Portinari: olha, eu também compactuo das suas ideias, eu também estou chocado, eu também tenho esse sentimento em relação ao mundo. E o poema propriamente dito, A Noite Dissolve os Homens, é um poema dividido em 3 estrofes, e 3 estrofes bem peculiares, se é que a gente pode dizer assim. Eu vou projetar aqui na tela o poema para vocês e nesse primeiro momento só observa o seguinte. A primeira estrofe, se você olhar, ela segue um padrão. É como se você tivesse um poema clássico. Lembre-se que nós estamos falando de Drummond, que é um poeta da segunda geração modernista. Mas ele compõe a sua primeira estrofe de maneira bem clássica. Há aqui uma predominância, inclusive, se a gente fizer a divisão poética, nós vamos perceber uma predominância de redondilhas maiores, ou seja, de versos
com 7 sílabas. Então você nota que nessa primeira estrofe existe um padrão. A poesia segue um padrão, uma fórmula. É algo fechado, quadrado, bem tradicional. Já a segunda e a terceira estrofes, elas já são completamente modernas. Você já tem versos livres, versos que não se preocupam com a questão da métrica, com a quantidade de sílabas poéticas. É como se, de repente, o eu lírico se libertasse de uma prisão e conseguisse colocar para fora todos os seus sentimentos em relação ao mundo. Mas agora vamos à análise de cada uma dessas estrofes. Começando pelo título do poema, gente. A noite dissolve os homens. Entenda esse a noite como uma metáfora para a própria realidade, para o mundo em que o poeta estava, para o mundo em que o eu lírico estava inserido. Então, essa noite, observa que ele começa o poema assim, ó, a noite desceu. Que noite? Ou seja, a noite chegou de forma que não dava para ser barrada, parada. Ela veio, ela chegou chegando, entendeu? Então a noite chegou chegando. E essa noite, ela dissolveu os homens, ela diminuiu, ela acabou, ela destruiu a humanidade. Por quê? Porque a noite ela trouxe consigo a carga negativa. Essa primeira estrofe do poema, ela retrata justamente o aspecto negativo da realidade em que o poeta estava inserido. E que realidade era essa? Era a realidade de um mundo onde o nazifascismo e os governos totalitários estavam em ascensão. Então observa que nessa primeira estrofe nós temos vários elementos que mostram a negatividade e o pessimismo do poeta em relação ao destino do mundo, né? Então ele diz, ó, a noite desceu nas casas, nas ruas, onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou medo e a total incompreensão. Então, é como se, de repente, a humanidade estivesse sufocada, que essa noite, essa opressão, ela chegou e não tinha como fugir, não tinha como você escapar, e ela foi se entranhando pela sociedade, tomando todos os lugares, dominando tudo a seu redor. Olha o impacto do verso, a noite caiu, tremenda, sem esperança, percebe? Ainda há uma reticência para dar a impressão que tinha muito mais de coisas ruins e negativas nessa noite. E aí ele finaliza a primeira estrofe assim, a noite anoiteceu tudo. Percebe como a noite dissolve os homens? Ela vai corroendo a felicidade, a alegria, a esperança, vai tirando tudo, o sentimento de liberdade, tudo vai sendo tolhido, tudo vai sendo destruído, dizimado. Por quê? Porque, repito, como ele disse, a noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Olha o pessimismo, a visão de que o mundo estava realmente acabado e que não havia solução. Lembra? Estamos falando de um momento de totalitarismo, de opressão total. Mas, na segunda estrofe, ele muda completamente a sua visão de mundo. Ele sai daquela visão fechada, tacanha, quadradinha, pessimista e começa a vislumbrar uma possibilidade de mudança. Olha como ele começa a segunda estrofe. Aurora, ele usa inclusive como vocativo, né? Como se ele estivesse se dirigindo à aurora. A aurora é o quê? É o oposto da noite, né? É o amanhecer, é o clarear, é o surgimento da luz, a luz no fim do túnel. Essa aurora também, a gente pode ver assim, será uma musa, lembra? A Aurora, a mulher de verdade? Uma musa que trouxe a esperança para o eu lírico. Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Perceber a mudança de perspectiva sobre o mundo? Se antes a noite dissolvia tudo, a noite, né, anoitecia tudo, ela com as suas garras pegava toda a liberdade, toda a tristeza. Imagina, a noite era uma espécie de dementador que sugava toda a felicidade. A aurora é o ponto de partida para a mudança, é o ponto de partida para a transformação. E aí ele fala, olha, eu estou vendo você lá, bem lá, distante, ainda tímida, chegando. Mas é o primeiro passo, é a primeira sensação de que as coisas podem mudar e que as coisas podem mudar para melhor. E aí, essa aurora, ela joga luz sobre essa noite opressora. Olha o que ele diz aqui num determinado momento.
O triste mundo fascista, lembra? Nazifascismo? O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos. Dedos de quem? Da aurora. É a aurora iluminando as trevas. De teus dedos frios que se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Então, ou seja, se você ainda não veio de fato, se a gente ainda não está vivendo a aurora, calma, é uma questão de tempo, porque ela está chegando aos poucos e está iluminando a escuridão em que nós estávamos mergulhados. E o mais bonitinho é a terceira e última estrofe, quando em apenas 4 versos ele resume todo o seu sentimento do mundo neste momento. Olha só, havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Então, na última estrofe, e bate o martelo, apesar de tudo de ruim que está acontecendo, apesar de toda essa tristeza, havemos de amanhecer. Ou seja, como diria o próprio Chico Buarque, né? Amanhã há de ser um novo dia, apesar de você. Então a gente pode contextualizar isso com várias situações. No caso aqui, ao governo totalitário. Então o que ele está dizendo pra gente? Que apesar dessa noite, dessa opressão que avança sobre os homens, existe uma luz no fim do túnel. Talvez essa luz seja a própria arte, seja as pessoas que não vão aceitar serem tratadas daquela forma. E a partir do momento que a humanidade não aceita ser subjugada, tratada como nada, ela se revolta, ela briga e ela busca sua liberdade. Portanto, ainda há esperança e havemos de ter um amanhã. O que eu acho mais interessante é que a estrutura poética do Drummond aqui retrata todos esses momentos. Como eu disse, a primeira estrofe, extremamente tradicional, fechada e cheia de regras, representa justamente esse autoritarismo, o fim da liberdade. Já a segunda e terceiras estrofes já são mais livres, como se representasse o próprio escape da noite que dissolve os homens. Então é isso, gente. Eu espero que com esse pequeno vídeo eu tenha conseguido facilitar um pouco a compreensão de vocês sobre o poema de Drummond. E eu recomendaria que vocês lessem outros poemas do livro, porque no conjunto, no geral, esses outros poemas também vão te ajudar a entender melhor aquela famosa o que o poeta quis dizer com o seu texto, tá? Drummond, maravilhoso, não é à toa que é um dos melhores poetas da língua portuguesa. Cara, era gênio e ele não só escreveu, ele representou de forma física o que ele estava tentando passar pra gente, beleza? A minha dica de leitura de hoje, então, é Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, que inaugura a segunda fase da temática do autor, e, mais precisamente, o poema A Noite Dissolve os Homens, que está no Paz UNB. Se você conhece alguém que vai fazer Paz UNB, indique esse vídeo para a terceira fase, tá? Indique esse vídeo para a pessoa, espalhe aí no grupo dos seus amigos, enfim. Volte aqui mais vezes, porque a gente sempre tá falando de literatura aqui nas segundas-feiras. Dá joinha, compartilha, se inscreva, essas coisas todas, tá? A gente se vê a qualquer momento. Tchau, fui!